Eu sou o Valmor Zimmermann, é, nasci em Xanxerê, Santa Catarina. Meus pais gaúchos de Passo Fundo, meu pai e minha mãe. Tenho 9 irmãos e é, vim para Curitiba, saí de Santa Catarina com 9 anos de idade, daí vivi em Francisco Beltrão, no Paraná. Vim para Curitiba com 17 anos, onde vim estudar, prosseguir meus estudos, e daí fiz minha vida aqui. E com um intervalo de 3 anos e meio, 4 anos que eu morei em São Paulo, o restante sempre vivi em Curitiba. Minha profissão foi sempre industrial. Tive uma indústria durante os 10 anos, depois outra mais 35 anos. Então foi bastante tempo, sempre atuando na indústria de plástico. E também fui presidente do Atlético, fui diretor de vários setores do Atlético, diretor de futebol amador, financeiro, futebol profissional, e fui 2 vezes presidente do administrativo, sendo de 83 a 85, depois mais o período do ano de 88 a 89. E nessa época ganhamos alguns títulos paranaenses, e foi uma época muito difícil, que o futebol não tinha toda essa arrecadação que tem hoje. A arrecadação do futebol era o dinheiro do ingresso e alguns poucos sócios. Não tinha receita de televisão, receita de placa de propaganda, esse troço todo que hoje tem, que deixou o futebol muito rico hoje. Eu peguei a época pobre, uma época difícil. E, bem, o que mais? Eu tenho a vida familiar. Eu sou casado há 49 anos, tenho filho de 46 anos, um filho, outro com 46, 44, e tem um de 30 anos. E temos uma filha adotiva que está com 35 anos. Vivo ainda hoje, temos uma vida familiar muito boa, assim, bem unidos, e então eu me considero um cara feliz. Acho que tudo que eu fiz, eu tive sucesso em todas as atividades, e continuo aí vivendo ainda depois de todo esse tempo. A minha participação mais conhecida na área do futebol, né? A minha participação no Clube Atlético Paranaense, porque é mais divulgada, né? A minha participação na indústria, que eu julgo muito boa, trabalhosa, mas boa, é uma coisa muito mais reservada do que a área do futebol, naturalmente. E no futebol eu comecei num dia em que eu li no jornal que o Atlético não tinha treinado porque não tinha dinheiro para comprar sabão para lavar a camisa. Aí então eu peguei e fui até o presidente do clube, fui até a sede, perguntei: isso aqui não é possível, de ver o jornal. Ele disse: não, pior que é verdade. E nós estamos com o telefone cortado, era uma situação terrível. Era o finado Lauro Rego Barros, era o presidente, e então eu reuni um pessoal
e fundamos uma organização lá que chamamos de Retaguarda Atleticana, e passou a arrecadar fundos para começar a ajudar. Daí começamos a pagar prêmio de jogador atrasado, pagar o telefone, a água, e acabamos entrando para o clube, esse pessoal. O Lauro aproveitou tudo, uns no futebol, outros na finança, passamos a ser os diretores dele. E o Lauro é uma pessoa que eu, adorava ele, e era uma grande pessoa, o Lauro. Então daí daquela data em diante eu passei a participar quase que sempre do Atlético Paranaense. E até que esse pessoal da retaguarda passou pro clube, e passamos a diretoria do clube, era aquele pessoal. Tivemos sempre muita dificuldade, mas muita alegria também, uma grande amizade. Os bons resultados eram comemorados, os maus resultados eram sofridos juntos, e foi um período muito longo. Eu fiquei, na realidade, até há poucos anos, há 4 anos ainda, eu ainda participei na gestão do Malucelli, do Marcos Malucelli. Eu ainda atuei na diretoria de futebol. Interessante, eu acho também, é que no ano que nós ganhamos o Campeonato Brasileiro, eu estava, foi 2001, né? Eu estava junto com mais 2 diretores, participando como diretor de futebol. E eu que participava no dia a dia do clube, viajava com o clube, todo contato, resolvia os problemas de jogadores. Então eu tive uma participação bem grande nessa conquista. E como eu falei, grandes alegrias, muitas tristezas também, mas que vai fazendo parte da tua vida. Você vai chegando numa idade que a gente está hoje, saber que mais da metade desses anos eu estive trabalhando gratuitamente para o Atlético Paranaense. Muitas pessoas perguntavam, quando você ganha para participar lá? Não, a gente não ganha nada, a gente põe algum dinheiro lá ainda. Mas eu estou pensando do que seria importante ainda eu falar. A minha vida não tem muita coisa importante, só essas participações aí do clube e da minha vida. Na minha vida de empresário, né, eu tive algumas. Nós vendíamos produtos para a Europa, e houve uma época em que a gente atrasava muito a remessa porque tinha excesso de venda, né? Então um vendedor meu da Bélgica convidou para vamos pôr uma indústria só para atender os meus pedidos, só a venda na Europa. Então nós estávamos pensando em fazer isso, que estava já agindo para fazer. Aí veio um plano aqui no Brasil, daqueles que vem sempre, e inviabilizou. Então ele convidou, não deu para fazer aqui, vamos fazer na Bélgica. Então eu me tornei sócio dele na Bélgica, lá numa cidade a 130 quilômetros de Bruxelas, e que passamos a fabricar também, para venda lá para a Europa, para fabricar lá mesmo. Tinha um incentivo do governo belga, pagávamos 3 meses de folha de pagamento para a empresa, devolviam no imposto de renda 10% do imposto ia sendo devolvido para a empresa até totalizar o capital que foi investido. Então é um negócio muito bom. Depois vendi
para ele, acabei vendendo para ele e eles ficaram tocando lá, eu aqui. Mas foi uma coisa importante, né, que com essa, daí era muita viagem para a Europa, porque visitava clientes, ia ver a fábrica e então foi uma época muito gostosa também. Bom, eu gostaria também de falar um pouco sobre a minha infância. Minha mãe dizia que eu era cataúcho, Catarina e gaúcho, porque foi feito no Rio Grande do Sul e nasci em Santa Catarina. Ela estava grávida quando vieram para Santa Catarina. Aí fomos morar numa área agrícola. Eu morei até 9 anos de idade na colônia. Eu frequentava o colégio 5 quilômetros de distância, ia a pé ou a cavalo na época, e foi mais uma infância gostosa. Muitos irmãos, muitos amigos, campinho para jogar futebol, e foi bem legal. E depois, como eu passei a morar fora para estudar, após o primário, e fazer ginásio, daí já fora, que lá não tinha. Então foi uma infância sofrida, mas gostosa. E eu gostaria também de citar que eu hoje tenho 3 netas. Tenho a Camila, que é filha do meu filho mais velho, do Valmor Júnior. E depois tem a Isadora e a Mariana, que são do Ricardo. A Isadora com 5 anos, a Mariana com alguns meses. E um neto homem a caminho, do Júnior também, que está para vir um neto aí, que eu não tinha ainda neto homem, né? Sendo que meus filhos é tudo filho homem, mas os meus filhos só me davam neto mulheres. Agora vai vir um. Bom, o futebol tem imensos fatos que aconteceram que a gente, nossa, se for narrar aqui, fica um dia inteiro contando. Mas quando eu assumi a presidência do clube, montamos um time muito forte, e em 84, que era para ganhar um campeonato, e acabamos perdendo por Pinheiros na época. E desde no ano seguinte aí ganhamos o campeonato muito bem. Reforçamos mais ainda o time e ganhamos o campeonato. E eu tinha o meu capitão do time era o Nivaldo Carneiro, que está por aí ainda, engenheiro, uma grande pessoa, meu amigo. E então o Nivaldo me punha a par de quando tinha algum problema em meio dos jogadores, ele me trazia e eu ia na ferida já para resolver o problema. E os jogadores, puxa vida, como é que ele ficou sabendo isso? Mas era o meu capitão que trazia. E tivemos jogos memoráveis, foi no Campeonato Brasileiro, nos Paranenses, depois ganhamos mais 88 novamente, fomos campeões do estado. E tive muitas das pessoas que participaram comigo, hoje já faleceram, umas pessoas que eu tenho sempre tive grande amizade e pessoas boas, que felizmente a gente reuniu eu acho que na época da dificuldade as pessoas é mais fácil de conviver do que na época da bonança. Na bonança todo mundo fica dono da razão e fica mais difícil. Mas essa época minha de
eu fui também presidente do Conselho Deliberativo do Atlético por uma gestão, mas sempre nas épocas difíceis, né? Sempre com muita dificuldade e eu mantive sempre, havia naquela época a fama dos clubes não pagavam o salário, atrasavam o salário, eu mantive durante o período dos dois mandatos meus, nunca fiquei devendo nada atrasado, não é só salário, tudo, fornecedores, tudo, eu mantive porque quando o clube não tinha, eu punha dinheiro meu, mas eu sempre achava o seguinte, como na indústria eu fazia isso, no futebol eu devia fazer também, que se você não tem competência para tocar alguma coisa, então saia, mas não, se está na cabeça, tem que cumprir com os compromissos, e isso eu aprendi com a minha família, e o meu pai, infelizmente, meu pai faleceu, tinha 4 anos de idade, ele faleceu com 36 anos, de um problema cardíaco, que na época não tinha transplante, não tinha essas coisas todas, então foi mais a minha mãe sempre foi uma pessoa fantástica que levou os filhos tudo pelo lado certo, fazendo a coisa. Então assim, eu penso na minha vida também, eu continuei fazendo isso e felizmente sempre conseguindo, não precisei desistir de nada porque eu tive sucesso em tudo que fiz. Bom, acho que importante também era eu contar sobre a minha esposa, que é a Eva. A Eva, eu conheci ela indo num baile no final de ano, e aí achei aquela moça bonita lá, fui dançar com ela e acabei casando e vivemos 49 anos, há pouco. E temos os filhos maravilhosos, todos levando a sua vida na mesma retidão que eu sempre ensinei, que eu sempre levei. E hoje o mais velho fica mais fora do Brasil que no Brasil, mas sempre ligado, né? Sempre estamos completamente abraçados aí na amizade, nessa vida familiar gostosa. Então é isso, eu acho que minha vida foi bem simplesinha e estou indo aí para o final dela agora, mas sempre gostando do que faço, fazendo o que gosto e tendo essa vida de muitos amigos, que isso é importante, eu acho, na vida, a gente ter, e é isso aí.